Eu sou a professora Hilva Munhoz, do Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidades Médicas, e hoje trago outra leitura, desta vez sobre metodologia científica. Esse trabalho aqui, que é intitulado Técnica de Entrevista, na verdade é Técnica de Pesquisa Qualitativa, a Entrevista. Esse é o título. Foi publicado no Journal of Interdisciplinary Educational Research, e a autora é Busra Dansan. Ela é professora vinculada ao Ministério da Educação da Turquia e, do ponto de vista acadêmico, é uma autora que tem um perfil profissional na educação técnica, com inserção na pesquisa educacional. E a produção dessa autora turca ela é voltada para a metodologia da pesquisa qualitativa, principalmente com caráter didático-pedagógico. E esse artigo em questão é um estudo de revisão narrativa. A princípio, quando eu logo peguei o artigo, eu pensei que se tratava de um estudo, um ensaio teórico, um ensaio crítico, mas é uma revisão narrativa com o objetivo de sistematizar o uso da técnica de entrevista na pesquisa qualitativa. Isso sugere uma produção mais pedagógica e sistematizadora do que necessariamente empírica ou de fronteira científica. Então, essa revista é um periódico que apresenta um perfil editorial na área de educação e pesquisas interdisciplinares e foi publicado em inglês e fala justamente sobre a técnica da entrevista na pesquisa qualitativa. Então, aqui, como temos no resumo, o objetivo desse artigo é explicar a técnica da entrevista, amplamente utilizada como instrumento de coleta de dados em pesquisas qualitativas, e o artigo aborda a definição, a finalidade, a importância, o planejamento, os pontos fortes e as limitações da entrevista na pesquisa qualitativa. E o artigo também discute aspectos éticos, os tipos de entrevista, toca também na análise dos dados, invalidade, confiabilidade, e a autora busca fornecer orientações para o uso adequado dessa técnica, considerando todos esses elementos. Então, aqui na introdução, a autora ela afirma que a entrevista é uma técnica de coleta de dados que visa revelar experiências dos indivíduos, significados atribuídos a essas experiências e que consiste em um processo interativo no qual o pesquisador formula perguntas para obter informações sobre um determinado aspecto, sobre um determinado tema. E também menciona aqui um pouco mais à frente que o objetivo central da entrevista na pesquisa qualitativa é compreender o ponto de vista do participante da pesquisa e acessar o seu mundo subjetivo. Então, ela coloca aqui um pouco mais adiante que a entrevista é comparada a uma ferramenta de escavação. Por quê? Porque permite alcançar dados mais profundos. E isso é a entrevista em profundidade. Aqui, na seção do método, estou fazendo uma síntese, né, da minha leitura. A autora coloca que trata-se de uma revisão baseada em análise documental com abordagem abrangente da técnica de entrevista. Eu acredito que seria uma revisão narrativa, né? Ela coloca aqui como análise
documental. Logo aqui, bem no início. Document Analysis. Mas um pouco mais na frente vamos discutir essa questão. Então, ela fala aqui na preparação das perguntas, né, e que mostra que as entrevistas podem ser estruturadas, semi-estruturadas, não estruturadas, e depois ela comenta os princípios, aqui, os princípios fundamentais da entrevista, né, de abordagem qualitativa, né, que são perguntas que devem ser claras e compreensíveis, que evitem ambiguidade, que priorize perguntas abertas e que organiza, né, toda as questões colocadas, organiza do simples para o complexo, né, alinhando com o objetivo da pesquisa, obviamente. Aqui mais na frente, a autora lembra que é preciso que haja planejamento da entrevista. O tempo deve ser bem gerido, cada pergunta precisa ter um propósito, o entrevistador vai controlando, né, o fluxo da entrevista e deve permitir tempo de reflexão ao participante. A seguir, ela coloca, que essa parte aqui é aqui, né? Aqui ela coloca sobre a seleção dos participantes. Então, na pesquisa qualitativa, o foco não é quantidade, o critério é saturação dos dados, e a amostra pode ser pequena, pode ser até um único participante, dependendo do estudo, dependendo do problema de pesquisa, né? E aqui, logo em seguida, ela coloca qual é o papel do entrevistador. Então, ela coloca que o entrevistador deve manter neutralidade, logo aqui no início, manter a neutralidade, evitar julgamento, não influenciar respostas do respondente, observar a linguagem não verbal, adaptar perguntas ao fluxo, né, dentro da entrevista, e ela cita aqui que é importante, que ela coloca que o entrevistador não interroga, ele dialoga. Em seguida, ela coloca alguns desafios, né, e, na verdade, que são também cuidados, né, que devem ser tomados na entrevista. Ela fala do ambiente adequado, a garantia de confidencialidade, o consentimento do participante, o uso de escutativa, que é extremamente importante, o uso do silêncio produtivo também, e a linguagem corporal adequada. Então, em seguida, aqui são os principais, ela coloca os seus princípios, né? Aí aqui ela coloca os pontos fortes e os pontos fracos da técnica de entrevista. Os pontos fortes, ela elenca aqui a coleta de dados em profundidade, a flexibilidade, a interação imediata, a possibilidade de explorar temas mais complexos e também, por permitir, esse é um ponto forte, permitir o acesso a emoções e experiências e percepções dos respondentes. Em relação aqui às limitações, ela cita o viés do entrevistador, a subjetividade, o alto custo em termos de tempo, a dificuldade de generalização, na verdade, como impossibilidade de generalização, e o risco de interpretação equivocada. Pode acontecer, porque a interpretação são os significados que vão ser extraídos daquela fala dos respondentes. Depois, aqui, em seguida, ela menciona as dimensões éticas. Então, fala do consentimento livre e esclarecido,
do anonimato, da confidencialidade, que ela coloca aqui em tópicos, da voluntariedade, e que condutas que não são éticas, condutas que são aéticas ou antiéticas, incluiriam manipulação de dados, logicamente, isso é uma questão de integridade acadêmica, violação de privacidade e a indução de respostas. A seguir, aqui ela apresenta os tipos de entrevista. Então, como eu já mencionei antes, né, logo na introdução aqui dessa leitura desse artigo, ela lembra que a entrevista não estruturada, aquela aberta, né, que é flexível, que é semelhante a uma conversa e que é bem exploratória. A estruturada tem perguntas fixas, é padronizada e é pouco flexível. Enquanto a semi-estruturada é um equilíbrio entre estrutura e flexibilidade. E que é a mais utilizada é a semi-estruturada. Então, se usa um guia de entrevista. Quer dizer, não é uma conversa, não é um diálogo sem um guia norteador, sem questões norteadoras. A seguir, ela fala aqui da análise dos dados. Aqui aí na entrevista, falando da entrevista, porque eu fiz uma síntese aqui. Análise dos dados colhidos por meio da entrevista. Então, ela coloca que temos duas abordagens principais, a análise descritiva, a análise de conteúdo. E que o processo segue algumas etapas fundamentais, que é a leitura dos dados, a codificação, a criação de categorias e a construção dos temas. Então, a seguir, ela vai falar aqui, sim, da validade e confiabilidade da técnica da entrevista. Em relação à validade, os dados refletem geralmente a realidade, tem coerência interna, e isso significa que a validade significa que os dados refletem realmente o que existe na realidade e tem uma coerência interna, né, que é aqui que ela coloca, em relação à validade. Em relação à confiabilidade, aqui a seguir, ela fala da consistência do processo, da transparência metodológica e da validação por outros pesquisadores. E ela conclui o seguinte, ela conclui, aqui, ela fala também de pesquisa relacionada, né, e aqui as conclusões e recomendações. Então, ela conclui que a entrevista é uma técnica central da pesquisa qualitativa, que essa é uma técnica poderosa para acessar significados subjetivos e é dependente da habilidade do entrevistador, que é essencial. Então, agora, após fazer essa síntese, vou voltar aqui, rolando a tela, para chegar novamente à folha de rosto, aqui, a folha de rosto do artigo, aqui. A técnica da pesquisa qualitativa, considerando especificamente a entrevista. Então, agora eu vou fazer uma análise, fiz digamos assim, essa parte inicial que é descritiva em relação ao que eu li no artigo e agora a análise crítica. Então, trata-se de um artigo de revisão narrativa, não sistemática, é revisão narrativa ou tradicional, e diferentemente do que é colocado na seção de métodos, que ela coloca como uma revisão documental. Não é uma revisão documental, é uma revisão narrativa, bibliográfica narrativa. Então, é um estudo descritivo, é um estudo compilatório de natureza pedagógica e é bastante útil para o ensino, mas é bastante limitado em profundidade analítica. Em termos de contribuição principal, eu acho que o artigo tem forte valor como um guia introdutório para iniciantes, uma sistematização de conceitos bem clássicos
e a organização didática da técnica de entrevista. Agora, as limitações. Tem uma baixa densidade teórica, porque não aprofunda correntes epistemológicas, tem um diálogo escasso com abordagens críticas, por exemplo, a fenomenologia, a hermenêutica, e tem uma visão um pouco instrumental da entrevista. Então, ela tem um foco na técnica e pouco enfoque na produção do sentido na interação. Então, isso é relevante, por quê? Porque seria, se tivesse esse sentido de interação na entrevista, né, então o artigo ele ficaria mais sofisticado. E eu acho que também tem algumas nuances, alguns pontos em que me parece que há uma generalização excessiva. Por quê? Porque trata diferentes tipos de entrevistas de forma quase homogênea e não problematiza contextos clínicos, ou no caso nosso clínico, né? Mas no caso da área da autora, na área de uma área educacional, né? Em uma área educacional específica. Então, o que o artigo não aborda, que eu acho que falta, é que é preciso lembrar da questão da escuta como prática formativa. Então, eu acho que falta também muito um toque epistemológico aí e formativo, né? Já que é uma revista da área educativa. Então, esse é um artigo muito técnico. Então, esse artigo, eu acho que organiza bem a técnica, mas ainda trata a entrevista como um instrumento. Então, o artigo não deixa de ser didático, é útil, é introdutório, mas não é aprofundado teoricamente e não é suficiente sozinho para uma formação mais avançada. Porque quando a gente fala em pesquisa qualitativa, há uma palavra que precisa ser ressignificada de forma assim mais profunda, que é a entrevista, porque a entrevista não é só o interrogatório falado, não é uma sequência de perguntas, é definitivamente uma questão interativa com o respondente, porque não é só um interrogatório. Então, a entrevista, na abordagem qualitativa, é um encontro de produção de sentidos. E a entrevista existe para algo muito específico, que é compreender como as pessoas vivem, interpretam e atribuem significados às suas experiências. E isso muda tudo, porque o foco deixa de ser a resposta e passa a ser a narrativa. Deixa de ser um dado pronto e passa a ser o processo de construção desse dado. Então, se nós pensarmos no caso específico nosso, né, do Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidades Médicas, nós estamos pensando em formação na saúde. Então, isso é profundamente coerente com a clínica. Então, quando a gente está numa consulta médica e quando a gente entrevista os pacientes sobre seus problemas de saúde, nós não apenas coletamos sintomas, nós escutamos as histórias. Então, na pesquisa qualitativa, acontece uma coisa bem semelhante. A entrevista é uma escuta ampliada que busca acessar experiências, percepções, valores, emoções e, claro, significados. Mas para que isso aconteça, não basta ter um roteiro. É preciso desenvolver uma postura. O entrevistador, nesse contexto, não é alguém que controla a fala do outro. O entrevistador, a entrevistadora, é alguém que sustenta um espaço de escuta. E isso implica algumas atitudes fundamentais. Por exemplo, não interromper, que o artigo também menciona, não julgar, não induzir respostas, não apressar o tempo do outro. E talvez o mais difícil, saber sustentar o silêncio, porque muitas vezes é no silêncio que o pensamento se organiza e que o sentido emerge.
Então, outro ponto importante que a autora mencionou, mas de forma muito pontual, que foi o que se relaciona às perguntas. Na entrevista qualitativa, as perguntas precisam ser abertas, claras e orientadas para a experiência. Então, não perguntamos se algo acontece, perguntamos como acontece, o que significou, como foi vivido, porque o nosso objetivo não é confirmar hipóteses aqui na pesquisa qualitativa, é compreender perspectivas, e aqui entra um aspecto bem central, que é a entrevista, como eu sempre repito, a entrevista não é neutra, o dado não está pronto, esperando só ser coletado, ele é produzido na interação. Isso significa que a forma como você pergunta, o modo como você escuta e sua presença, tudo isso influencia o que será dito. Então, por isso, na pesquisa qualitativa, nós não buscamos eliminar a subjetividade. E a autora coloca a subjetividade como um defeito. Eu não acredito que a subjetividade seja um defeito. Na verdade, é na entrevista qualitativa, da pesquisa de abordagem qualitativa, que a subjetividade vai aflorar. Então, nós buscamos torná-la consciente, talvez até reflexiva, e toda entrevista faz com que a gente pense, né, em tornar também conscientes e tornar reflexivos alguns pensamentos, algumas respostas do respondente. Né? Então, já acho que já fiz um apanhado geral do que eu pensei dessa análise, né? Que eu trouxe hoje para conversar aqui, né, sobre esse texto, que à primeira vista parece simples, mas, de certa maneira, nos permite fazer uma leitura mais interessante sobre como a entrevista é compreendida na pesquisa qualitativa. Então, esse artigo, que é o artigo aqui, Qualitative Research Technique, Interview, de Busra Dursan, apresenta uma revisão organizada da técnica de entrevista, porque a autora percorre definições, tipos de entrevista, planejamento, análise, aspectos éticos, validade e confiabilidade. Ou seja, cumpre bem um papel didático, e isso precisa ser reconhecido. Para quem está começando na pesquisa qualitativa, o texto é útil porque sistematiza elementos fundamentais: a importância da escuta, o papel do entrevistador, o cuidado com as perguntas, a necessidade de planejamento e a centralidade da ética, especialmente no que diz respeito ao consentimento, à confidencialidade e ao respeito ao participante. Mas é justamente aí que começa a nossa leitura crítica, porque o artigo trata a entrevista predominantemente como uma técnica. E isso é um ponto de atenção, porque quando reduzimos a entrevista a uma técnica apenas, corremos o risco de transformá-la em um instrumento operacional somente, quase como se fosse um roteiro a ser aplicado, uma sequência de perguntas a ser cumprida. E na pesquisa qualitativa, principalmente quando estamos lidando com subjetividade, isso é insuficiente, porque a entrevista, como eu já disse, não é apenas um meio de coleta de dados. Ela é um espaço de produção de sentidos, ela é um encontro, ela é uma relação, é interação. E mais do que isso, é um acontecimento. Então, o que o artigo não explora com profundidade é que os dados não estão prontos no participante, esperando para serem extraídos, colhidos, como sugere a metáfora da mineração que a própria autora utiliza no texto, da escavação em profundidade. Mas os dados eles são produzidos na interação. Eu acho que faltou isso também permear aí esse texto. Porque os dados emergem na relação do entrevistador com o entrevistado. Ou melhor, dizendo, entre entrevistador e entrevistado.
Então, eles dependem da qualidade da escuta, da presença, da abertura e do não julgamento. Isso desloca completamente o lugar do entrevistador. O entrevistador deixa de ser alguém que aplica perguntas e passa a ser alguém que sustenta um espaço de fala. E isso exige muito mais do que técnica, exige postura, abertura, acolhimento e exige ética relacional. Então, exige uma escuta que não é apenas cognitiva, mas também afetiva e interpretativa. Então, esse outro ponto importante é que o artigo menciona validade e confiabilidade, mas ainda dentro de uma lógica mais próxima do paradigma positivista, ou seja, preocupado com o controle, com a consistência e com a replicabilidade. E na pesquisa qualitativa contemporânea, nós ampliamos essa discussão. Falamos em credibilidade, em transferibilidade, em reflexividade. Ou seja, não se trata apenas de controlar os dados, mas de explicar o processo de sua construção. E isso implica reconhecer que o pesquisador não é neutro, como eu já falei nesse vídeo e muitos outros anteriormente, ele está implicado, ele participa da produção do dado. E quando é no nosso contexto, que é o contexto da saúde, isso se torna ainda mais relevante, porque quando nós entrevistamos um paciente ou entrevistamos um médico, nós não, um estudante de medicina ou um estudante da área da saúde, nós não estamos apenas coletando opiniões. Nós estamos acessando experiências formativas, inseguranças, valores, modos de se relacionar com o outro, e isso exige uma escuta qualificada, né? Uma escuta que acolhe, uma escuta que não apressa, uma escuta que não fica corrigindo. Então, uma escuta que permite que o outro pense enquanto fala. Portanto, esse artigo é um bom ponto de partida, principalmente para nossos alunos de iniciação científica, mas ele não pode ser um ponto de chegada, porque ele nos ensina o como fazer, mas cabe a nós aprofundar o como compreender. Talvez o mais importante, que seja também como estar na entrevista. Porque, no final das contas, a qualidade da pesquisa qualitativa não depende apenas do instrumento, depende da presença de quem escuta. Isso nenhuma técnica dá conta sozinha, né? Então, aqui finalizo essa minha releitura deste artigo e que trago aqui para deixar para os nossos navegantes e que passam aqui pelo nosso canal do GESM. Então, até a próxima leitura crítica, descritiva e também crítica de artigos, né, de capítulos de livros. Essa é uma parte que eu gosto sempre de não deixar de incluir aqui nas nossas publicações aqui no canal. Então, até a próxima.